Oi, gente! Aqui é a Rubiana. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Gratidão a quem se inscreveu e quem deixou o joinha. O vídeo de hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro A Ciência de Ficar Rico, do Wallace de Wattos. Eu vou fazer a leitura do capítulo de número 9. Bora para a leitura. Como usar a força de vontade. Para começar a ficar rico de um modo científico, você não tenta aplicar sua força de vontade em nada fora de si mesmo. Você não tem o direito de fazer isso, afinal. É errado impor sua vontade a outros homens e mulheres, para que façam por você o que você quer que seja feito. É um erro flagrante coagir as pessoas pelo poder mental, assim como coagi-las pelo poder físico. Se obrigar as pessoas pela força física a fazer coisas por você, as reduz à escravidão. Obrigá-las por meios mentais faz exatamente a mesma coisa. A única diferença está nos métodos. Se tirar coisas das pessoas pela força física é roubar, igualmente tirar coisas pela força mental também é roubo. Não existe diferença no princípio. Você não tem o direito de usar sua força de vontade sobre outra pessoa, mesmo que seja para o bem dela, porque você não sabe o que é para o bem dela. A ciência de ficar rico não exige que você aplique o poder ou força sobre nenhuma outra pessoa de qualquer maneira possível. Não existe a menor necessidade disso. Na verdade, qualquer tentativa de usar sua força sobre os outros só tenderá a anular o seu propósito. Você não precisa aplicar sua força de vontade às coisas para obrigá-las a virem para você. Isso seria simplesmente tentar coagir Deus. Seria tolice e inútil. Você não precisa obrigar Deus a lhe dar as coisas boas, assim como não precisa usar sua força de vontade para fazer o sol nascer. Você não precisa usar sua força de vontade para conquistar uma divindade pouco amistosa ou conseguir que forças espúrias e rebeldes façam seu pedido. A substância é sua amiga e está mais ansiosa em lhe dar o que você quiser do que você em conseguir. Para ficar rico, você só precisa usar sua força de vontade sobre si mesmo. Depois de saber o que pensar e fazer, você deve usar a sua força de vontade para se obrigar a pensar e fazer coisas certas. Esse é o uso legítimo da vontade. Para conseguir o que você quer, usá-la para se manter no caminho certo. Use sua vontade para continuar pensando e agindo da maneira certa. Não tente projetar sua vontade ou seus pensamentos ou sua mente no espaço para agir sobre as coisas ou pessoas. Mantenha sua mente no lugar. Ela pode realizar mais aí do que em qualquer outro lugar. Use sua mente para formar uma imagem mental do que você quer e para manter essa visão com fé e propósito. E use sua vontade para manter sua mente trabalhando da maneira certa. Quanto mais constantes e contínuos forem sua fé e o seu propósito, mais rapidamente você ficará rico, porque fará apenas impressões positivas na substância. Não irá neutralizar ou dispensá-las por impressões negativas. A imagem de seus desejos, mantida com fé e propósito, é assumida pelo informe e será permeada em grandes distâncias por todo o universo, até onde sabemos. À medida que essa impressão se difunde, todas as coisas são postas em movimento para a sua realização. Todo ser vivo, toda coisa inanimada e as coisas ainda não criadas são tocadas de modo a produzir o que você quer. Todas as forças começam a ser exercidas nessa direção. Elas começam a se mover para você. As mentes das pessoas em todos os lugares são influenciadas para fazer as coisas necessárias para satisfazer os seus desejos. E elas trabalham para você inconscientemente. Você pode verificar tudo iniciando uma impressão negativa na substância informe. A dúvida ou a descrença com certeza vão dar início ao movimento para longe de você, enquanto a fé e o propósito iniciam o movimento para perto de você. É por não compreender isso que a maioria das pessoas não consegue o que querem.
Cada hora, cada momento que você gasta abrigando dúvidas e medos, cada hora que passa se preocupando, cada hora em que sua alma é possuída pela descrença, provoca uma corrente para longe de você em todo o domínio da substância inteligente. Todas as promessas se realizam para aqueles que acreditam e só para esses. Uma vez que a crença é tão importante, cabe a você cuidar de seus pensamentos. E como suas crenças são moldadas em uma grande medida pelas coisas que você observa e sobre o que pensa, é importante que controle cuidadosamente ao que dá atenção. E, nesse aspecto, a vontade é usada, pois é pela sua vontade que você determina em quais coisas deve fixar a atenção. Se quiser ficar rico, você não deve fazer um estudo da pobreza. As coisas não passam a existir com o pensamento em seus opostos. Nunca se obtém saúde estudando a doença e pensando na doença. A virtude não é promovida pelo estudo do pecado e pelo pensamento no pecado. E ninguém jamais fica rico estudando a pobreza e pensando na pobreza. A medicina, como a ciência das doenças, aumenta as doenças. A religião, como a ciência do pecado, promove o pecado. E a economia, com o estudo da pobreza, enche o mundo com a miséria e a carência. Não fale sobre a pobreza, não a pesquise, nem se preocupe com ela. Não importa quais são as suas causas, você não tem nada a ver com ela. O que lhe interessa é a cura. Não gaste seu tempo nos assim chamados trabalhos de caridade ou em movimentos caridosos. Mas caridade só tende a perpetuar a miséria que ela visa erradicar. Não digo que você deva ser impiedoso ou mau e se recuse a ouvir a súplica de um necessitado, mas que não deve tentar erradicar a pobreza de nenhuma das maneiras convencionais. Deixe para trás de si a pobreza e tudo que pertence a ela, e faça o bem. Fique rico, essa é a melhor maneira de você ajudar os pobres. E você não será capaz de manter a imagem mental que é necessária para fazê-lo rico, se encher a sua mente com imagens de pobrezas e todos os males que acompanham. Não leia livros ou jornais que tragam relatos circunstanciais da miséria dos moradores de favelas, dos horrores do trabalho infantil e assim por diante. Não leia nada que encha sua mente com imagens sombrias de carência e do sofrimento. Você não pode ajudar os pobres nem um pouco sabendo sobre essas coisas, e o conhecimento difundido sobre eles não tende, de maneira alguma, a acabar com a pobreza. O que tende a acabar com a pobreza e não ficar com imagens da pobreza em sua mente, mas ficar com imagens de riqueza, abundância e possibilidades nas mentes dos pobres. Você não está abandonando os pobres em sua miséria quando se recusa a permitir que sua mente se encha de imagens daquela infelicidade. A pobreza pode ser eliminada, não pelo aumento de números de pessoas bem-intencionadas que pensam sobre a pobreza, mas pelo aumento do número de pessoas pobres com propósito e a fé de ficarem ricas. Os pobres não precisam de caridade, eles precisam de inspiração. A caridade só lhes dá uma fatia de pão para mantê-los vivos, e a miséria ou um entretenimento para fazê-los esquecer por uma hora ou duas, mas a inspiração pode fazê-los erguer-se da sua miséria. Se você quer ajudar os pobres, demonstre-lhes que eles podem tornar-se ricos. Prove isso ficando rico você mesmo. A única maneira pela qual a pobreza será banida para sempre deste mundo é conseguindo que um grande e crescente número de pessoas pratiquem os ensinamentos deste livro. As pessoas devem aprender a ficar ricas pela criação, não pela competição. Todas as pessoas que ficam ricas pela competição derrubam a escada pela qual subiu
e mantém os outros lá embaixo. Mas toda pessoa que fica rica pela criação abre caminho para que milhares o sigam e os inspira a fazer o mesmo. Você não demonstra frieza de coração ou disposição insensível quando se recusa a ter pena da pobreza, a ver a pobreza, a ler sobre a pobreza, a pensar ou falar sobre ela, ou ouvir aqueles que falam sobre ela. Use sua força de vontade para manter sua mente desligada do assunto da pobreza, para mantê-la fixa na fé e no propósito, ligados na visão do que você quer e no que está criando. Bom, gente, eu terminei a leitura, né, do capítulo 9. Bom, eu achei um capítulo muito forte, né? Assim, não é qualquer pessoa que ouviria isso tranquilamente, né? Mas, assim, faz muito sentido, né? Ele não incentiva ninguém a ser mal, a não fazer caridade. Ele só diz pra não focar a sua mente naquilo, né? Faça o bem, né? Que não é com a caridade que você vai eliminar a miséria, né? Você tem que sim ajudar aqueles que precisam, mas eles precisam de inspiração. Então, se você consegue, outra pessoa também consegue, todos podem conseguir. É mais ou menos isso que eu entendi sobre o capítulo de número 9. Bom, no momento era isso que eu queria trazer para vocês, né? Eu agradeço demais aí quem viu o vídeo até o final, tá certo? Eu volto com mais. Até breve. Tchau, tchau.